Oi, gente, eu sou a Lilian Alves, nutricionista, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre algo muito sério, que é o colesterol e as estatinas, essa classe de medicamentos prescrita justamente para baixar o colesterol e, teoricamente, reduzir o risco de infarto. Então, vou começar contando para vocês a história de um médico aspirante a astronauta americano que faleceu aos 85 anos em 2016. E ele recebeu essa prescrição de estatinas, né? Mais especificamente o Lipitor, nome da medicação, né? Nome de referência. E ele começou a utilizar esse medicamento e ele teve um episódio de amnésia global transitória. Ele ficou perdido, não sabia quem ele era, não sabia onde ele estava, né? E isso logo após ele começar a utilizar a estatina. E aí, quando aconteceu este episódio, um segundo episódio bem grave de amnésia global transitória, ele ficou 12 horas sem saber quem ele era, acreditando que ele era um estudante de 13 anos do ensino médio. Ele dava risada se alguém dizia para ele que ele era casado, tinha filhos, era um médico bem-sucedido. Para utilizar as próprias palavras dele, 56 anos de vida bem-sucedida e adulta simplesmente se apagaram da sua memória. Então, depois ele acabou recuperando, né? Depois que passou esse período de 12 horas, ele recuperou a memória e ele pensou que tinha ficado por isso mesmo, que parou de tomar a medicação, tudo se resolveu. E ele foi vendo que os resultados a longo prazo continuaram, os efeitos colaterais, alguns prejuízos à saúde continuaram acontecendo após a parada do uso dessa medicação. E ele se tornou um pesquisador, escreveu livros, tem livros publicados em língua portuguesa. Duane Gravelin é o nome dele, tá? E aí ele criou um site, spacedoc.com, space de espaço, doc de doctor, spacedoc.com, onde ele conta esse relato que eu contei resumidamente para vocês, e tem muitos outros relatos de pacientes que utilizaram essa mesma medicação. Então é um site que vocês podem visitar depois, tá? Ou pesquisar pelos livros que este médico escreveu, né, nas suas pesquisas sobre o uso das estatinas. Então, para que é prescrita, né, essa classe de medicações? Para baixar colesterol, né, e para prevenir infarto. Só que o que acontece? Se a gente olha para um exame de colesterol total e esse nível de colesterol total está acima ali do valor de referência do laboratório, isso não nos diz absolutamente nada sobre risco cardíaco do paciente. E eu vejo pacientes jovens, atendi uma paciente de 22 anos, saudável, né, eutrófica, ou seja, um peso saudável, sem absolutamente nenhum problema de saúde, com o colesterol um pouco acima, mas o HDL, que é o colesterol bom, estava alto, o melhor HDL que eu já vi na minha vida, na minha prática clínica, e recebeu prescrição de simvastatina. Então, nos diz muito mais sobre o risco cardíaco, sobre o risco de se ter um infarto, um evento cardiovascular, um AVC. Vai nos dizer muito mais exames, por exemplo, de função cardíaca, como a homocisteína, né? Risco cardíaco, ou exames que mostram se esse colesterol está sendo oxidado ou não, porque o colesterol é importante para a nossa saúde, ele tem que estar presente, eu já vou explicar mais sobre isso. Mas o colesterol alto não significa que esse colesterol está oxidado, que esse colesterol está aterogênico, que esse colesterol está perigoso, como os exames de ApoA e ApoB, que eu não vejo os médicos solicitando, né? Perfil inflamatório do paciente, o quanto esse paciente está inflamado, né? Própria circunferência abdominal, quanto de gordura visceral esse paciente tem, até porque tive um exemplo na minha família, olhei os exames da minha tia, todos ótimos, claro, não tinha de risco cardíaco e nem de perfil inflamatório, mas o exame de colesterol, triglicerídeos, glicose, tudo ótimo, maravilhoso. Um mês depois ela teve um infarto, né? Teve que fazer uma cirurgia de peito aberto, colocar stent, enfim. Então, jamais se prescreve uma medicação tão cheia de efeitos colaterais como a simvastatina
só olhando para o número de colesterol, para o valor de colesterol total do paciente. E por que a simvastatina ou outra estatina tem tantos efeitos colaterais? Porque o mecanismo de ação dela é inibir uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Porque veja bem, o colesterol é tão importante que nós mesmos produzimos, endogenamente, o nosso fígado produz 70% do colesterol que a gente precisa diariamente. 30% só deveria vir da alimentação. Existem pessoas, né, que trazem na hereditariedade, é genético, uma produção maior de colesterol, né, uma hipercolesterolemia familiar. Mas para a maioria das pessoas, aquele colesterol produzido é necessário. Por quê? Porque é deste colesterol que vai derivar a produção de vitamina D, tão falada agora, né? Ultimamente, tão em moda, tão em evidência. A produção dos hormônios esteroides, hormônios sexuais, depende de colesterol. A produção da bile para digerir e emulsionar as gorduras depende de colesterol. A coenzima Q10, que é a substância uma das mais anti-inflamatórias, antioxidantes e justamente uma substância que previne a oxidação do LDL, do colesterol ruim, previne, né, que esse colesterol se torne heterogênico. Essa enzima que é inibida pelas estatinas é fundamental também para a energia, para a disposição, né, e é um conhecido efeito colateral das estatinas, assim, disposição, esse cansaço, né? Então, quem faz uso de estatina e tem esses efeitos, esses sintomas de cansaço, deveria suplementar a coenzima Q10, né? Porque a produção dessa coenzima está inibida, né? Para quem toma, para quem faz uso de estatina. E a forma ativa da coenzima Q10, para quem for suplementar, é o ubiquinol. Existe também para comprar, né, a disponibilidade da ubiquinona. Mas essa não é a forma ativa. O corpo precisa converter para poder obter o princípio ativo e a ação, né, farmacológica, fisiológica do ubiquinol, que é a forma ativa. Então, se você puder optar por este formato, melhor. Muito bem. Agora a notícia boa, né? Uma dieta vegetariana estrita, estudos já mostram isso, possui um efeito de baixar o colesterol semelhante, né, equivalente à simvastatina de 15 a 20 miligramas. E isso se dá principalmente pela melhora da microbiota intestinal. Por quê? Quem come proteína animal, né, além do colesterol que isso vai trazer, qualquer alimento de origem animal tem colesterol, mas quando isso é metabolizado a nível de microbiota intestinal e essa microbiota está patogênica, está desequilibrada, é gerada uma substância chamada TMAO e essa sim tem uma relação direta com o infarto. Então, o risco do ovo causar infarto não é pela quantidade enorme de colesterol que ele traz, mas pela maneira com que esta microbiota vai metabolizar este alimento, podendo produzir uma quantidade alta de TMAO e este sim levar ao infarto. Então, a dieta mais baseada em plantas, mais natural, colorida, além de uma quantidade maior de fibras, né, alimentos menos processados, mais integrais, mais naturais, grãos, sementes, folhas, plantas, frutas, verduras, legumes. Quanto mais vegetais, quanto mais colorido, mais compostos bioativos, né, os fitosteróis, que é como se fosse colesterol da planta, mas ele impede a absorção deste colesterol ruim, né? E tem esse efeito favorável na redução do LDL e proteção contra as doenças crônicas e suas complicações. Além da maior quantidade de fibra, que favorece uma microbiota intestinal mais saudável, né? Além, claro, do valor nutricional intrínseco a esse tipo de alimentação. Então, muito das maiores causas de morte no mundo seriam fatores evitáveis por alimentação correta,
por redução da proteína animal na dieta, pela busca do peso saudável, pela hidratação correta, prática de atividade física, né? Redução de álcool, de cigarro. Então, fatores modificáveis que deveriam ser olhados e avaliados e orientados muito mais do que uma simples prescrição de uma estatina cheia de efeitos colaterais. Nós jamais podemos colocar a nossa saúde na dependência de uma cápsula, de um comprimido, de um medicamento, né? Tem muito que nós mesmos podemos fazer pela nossa saúde e para evitar um desfecho trágico quando já temos uma previsão, um diagnóstico, um prognóstico da nossa situação clínica. E se você não sabe por onde começar, como buscar melhorar os seus hábitos, como melhorar a sua alimentação, como perder peso de forma sustentável, de forma saudável e definitiva, eu vou te deixar uma sugestão aqui embaixo. Clica no link e conhece o meu curso, tá? Código Magro. E espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Que ele tenha te esclarecido. Manda aí para alguém que você conhece que usa essa medicação e fica contando com essa medicação para ser a sua salvadora de saúde, quando na verdade muito mais depende dela mesma do que de um medicamento. Beijo para você, obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.